você concorda comigo, diga amém. Se essa oração faz sentido para você, né? Às vezes a gente está falando amém, mas não sabe nem o porquê, né? Mas se você tem um desejo que Deus fale com você, e você concordou comigo nessa oração, eu não tenho dúvida que Ele vai falar grandemente com você. Muitas vezes, há uma necessidade da gente submeter-se a essa voz, né? Deixar um pouco a cerviz dura, a falta de humildade, né? Nós falamos sobre isso já há alguns dias, e abaixar-se e dizer: Jesus, quero te ouvir, eu preciso. Quantos precisam? Diga amém. Bom, alguém aqui está passando por luta, por dificuldade, por tribulação, por angústia? Ou passou essa semana? Ou sabe que isso acontece de vez em quando na nossa vida? Quantos? Sabe, tribulações e angústias são algo inerentes na vida do crente, inevitáveis, né? Na vida cristã. Então, meu amado, entenda uma coisa: faz parte da nossa vida as tribulações, faz parte da nossa história, do nosso caráter, anda com a gente. As lutas, elas fazem parte, né? Olha só que interessante, em Romanos 5, verso 3, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos. Paulo está dizendo assim, que há uma glória, há um motivo de se gloriar nas tribulações. É como se você, é muito importante você entender isso, sabe? Deus está dizendo que quando as tribulações, as angústias, as lutas vêm, é momento de você dizer: que bom que ela está vindo, aleluia, Jesus, por essa dificuldade. Então, olha para a pessoa do teu lado, fala assim: glória a Deus pela tua vida. Não chama ela de tribulação, não. Eu vi gente assim: glória a Deus, minha querida tribulação. Mas, querido, é uma coisa que você precisa entender. Então, Romanos está falando, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos. Agora, aqui é a chave, a gente para aqui: ai, pastor, como que é ruim, né, se alegrar com as dificuldades, com as lutas da vida, isso é complicado. Não, mas olha aqui, porque sabemos, temos entendimento, temos compreensão, temos a revelação. Sabe, querido, quando você tem o resultado já garantido, você não fica preocupado se vai dar certo ou não, não é verdade? Se eu falar para você assim: olha, aposta nisso aqui, que eu te garanto que você vai ganhar 100 vezes mais. Eu assino qualquer prova, qualquer documento, dou minha casa para você. Você não vai apostar? Sim ou não? Não deveria, né, que a gente não aposta. Mas você vai ou não vai apostar? Vai. Por quê? Porque se tem prova suficiente que isso vai dar certo. Então, o que Deus está falando? Se alegra na tribulação, porque nós temos a sabedoria, o conhecimento, a verdade, que essas tribulações vão produzir perseverança. Em outras palavras, ele está falando que as lutas da nossa vida vai sempre produzir algo edificante em nós. Amém? Então, para de ser um crente chorão. Para de ser um crentinho, ou um homem de fé, uma mulher de fé, que fica olhando para as lutas e acha que você é o único que sofre nessa terra. Faz parte, meu amado. Faz parte. Sabe, se porventura você já ouviu alguma mensagem da cruz ou do evangelho que diz o contrário do que eu estou falando, que você vai aceitar Jesus e que tudo vai ficar bom, que você não vai ter mais problema, que você não vai ter mais luta, que agora, meu amado, me perdoa, mas enganaram você, tá? Agora, uma coisa é certa, nós vamos ter as tribulações, as lutas, porém a vitória em todas elas é certa. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso?
Sabe, é como a variação de uma maré, a vida do crente. Né? Ela tem altos e baixos. Sabe, isso é a nossa vida. É a realidade, querido, de um cristão. De um homem e de uma mulher de Deus. Então, não dá para você, uma hora eu estou com Deus, uma hora eu estou sem Deus, uma hora Deus me ama, uma hora eu sinto que Deus não me ama, uma hora eu penso que Deus está comigo, outra hora Ele não está comigo. Ei, está errado isso. E Deus quer consertar isso no nosso coração. Deus, Ele é constante o amor dEle sobre você. O amor dEle por você. Ele não muda de ideia, Ele não se arrepende. Não é porque você fez besteira, não é porque você errou, não é porque você falhou, querido, que Ele, você deu mancada, então estou de mal. Ei, Deus não é sentimental, com um sentimento ferido, como o nosso. Ele te ama e ponto final. Ele continua desejando o melhor para você, Ele acredita que você pode. Nós temos aprendido isso neste lugar. Então, nós precisamos entender que a vida cristã, ela vai ter altos e baixos. Como a maré do mar. Está alta, outra hora está baixo, uma hora está... Agora, esses altos e baixos não é pecar, agora eu peco, agora eu não peco. Agora... Não é isso. O pecado é uma condição, querido, que já está anulada na nossa vida. Ele não tem poder nenhum. Os altos e baixos são os momentos de lutas. Os momentos que eu preciso abrir mão. Os momentos que eu preciso dizer não, os momentos que é doloroso para nós, amém? Agora não está falando sobre o crente peca e não peca, isso aqui não, isso aqui eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo que existem altos e baixos, momento que você vai acordar, que você vai ter que se esforçar para ser feliz. E como que eu me esforço, pastor, para ser feliz? Crendo na palavra, ela está falando um monte de verdade. A Raira estava ministrando louvor aqui e estava dizendo, se tirarem tudo de nós, o que sobra? Sobra tudo, nós temos o Espírito de Deus e ninguém pode tirar o Espírito de Deus de nós. Sabe, quando as coisas que estão sendo tiradas do teu coração, da tua vida, os problemas estão aparecendo sobre você, e isso tem te entristecido, isso tem feito você murmurar, isso tem feito você desanimar, ei, querido, é que teu foco não está em Jesus. Teu foco está mais nas coisas. Porque se tivesse em Jesus, o que você ia fazer? Não tem problema não. O homem pode se levantar e tirar tudo de mim, mas o meu Deus é aquele que está acima de tudo isso. Ele sabe de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? Então, isso precisa estar bem esclarecido em nossas vidas, porque os altos e baixos trarão ensinamentos profundos. E o que nós erramos é que quando os baixos vêm, quando está difícil, quando a porta de emprego não aparece, quando a doença não vai embora, sabe quantas dificuldades vêm, as calúnias, o levante, sabe, se levantam contra nós. Quando tudo isso está acontecendo, você foca no problema, você começa a ver o problema, você começa a ver só isso, você começa a dizer, ei, está um fracasso mesmo, vixe, vai dar certo não. E olha, eu tenho um ouvido tinindo, sabe? Ele escuta a murmuração, ele escuta o incrédulo de longe. Eu fico andando com os irmãos, e você começa a fazer alguma coisa, o irmão já fala assim, não vai dar certo não. Mas eu nem como, não é porque eu já vi, querido, vamos tentar. Vamos tentar. Não, pastor, você está falando aí para eu fazer, mas eu sei que não vai dar certo, meu marido... Tenta. Sabe o que está faltando? A compreensão desse ensinamento, dessa verdade. Sabe que, de fato, isso é natural na nossa vida. É comum o crente passar por altos e baixos. Quando estamos no alto da vida, ali tudo legal, Paulo fala isso, aprendi a viver contente em qualquer situação. Contente aqui não é sorrir da desgraça, não. É estar firme e forte, caminhando, não paro, não desisto. Continuo com Jesus, não abro. Está entendendo? Continuo crendo. Está tudo ruim. Hoje eu não estou nem com vontade de ir para o culto. Eu não estou nem com vontade de orar. Ei, não para. Contente não para. Pode estar ruim, mas eu vou levantar minha voz. Eu tenho um amigo que ele falava assim, AP, se eu for para o inferno,
o diabo está ferrado comigo. Eu falei, por quê? Porque ele vai ficar ouvindo o nome de Jesus até umas horas lá, porque eu vou falar, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. O diabo. Eu falei, irmão, pensa assim, não dá certo, não vai para esse lugar não, em nome de Jesus. Mas ele falou que ia atormentar o diabo lá. Bom, então nada melhor para representar as tribulações e as dificuldades, as lutas que nós temos na nossa vida, do que falar de tempestades, né? Hoje o dia amanheceu bem nublado, sim ou não? Né? O sol não apareceu, você olha assim e fala, vixe, frio, preciso me agasalhar, preciso me proteger mais. Está vendo ó, como a natureza declara algumas coisas? Preciso me proteger mais, vou me agasalhar. Então, querido, você tem que entender que quando você está no alto, você vai se capacitando. Quando você está lá embaixo, você se protege. Você começa a usar o que você aprendeu lá em cima. Você começa a lembrar daquele Deus que fez aqui, ó. Por que existem marcos? Por que Deus levantava memoriais no meio, quando eles terminam de atravessar o mar, eles levantam 12 pedras ali? Por quê? Porque eles vão lá, derrubam as muralhas de Jericó, atravessam o Jordão, um outro altar, derrubam a muralha, outro altar. E assim todas as lutas, todas as vitórias, altares eram construídos. Porque um dia, quando esses mesmos que viram as vitórias, que viram o agir de Deus, as mãos de Deus sobre a vida deles, se um dia as tribulações e as lutas fossem maior do que isso, eles voltassem para trás, talvez no coração deles se arrependesse, eles iam dar de frente de coisas que Deus já tinha feito na vida deles. Epa, calma aí, nós estamos esquecendo desse Deus. Lembra? Ele trouxe comida quando a gente não tinha. Lembra? Ele pagou aquela conta quando a gente não tinha. Ele abriu a porta de emprego. Ei, esse mesmo Deus ainda está vivo fazendo coisas. Alegra teu espírito. De verdade, alegra teu espírito. Diga assim para você, uau, o meu Deus está fazendo as coisas. Então nada melhor para nós falarmos de dificuldades, tempestades. O dia está chuvoso. Vocês viram uma tempestade que teve num cruzeiro esses dias aí, na internet? As pessoas sendo empurradas pelo vento, cadeira voando para tudo quanto é lado. Sabe que na tempestade, muitas vezes, você não sabe para onde ir. Não é verdade? Você fica perdido. Um dia eu estava no shopping, a Natalinha devia ter uns 5 anos de idade. E nós estávamos numa loja, foi muito rápido. Nós entramos na loja, eu vi uma camiseta, quando eu falei o preço, a Natália falou, cadê a Natália? Nós olhamos, sumiu. Natália sumiu. Tempestade. Meus olhos cegou na hora, os olhos da Natália cegou. E nós falamos, vixe, sequestro, mano. Foi roubada. Por que a gente tende, fala a verdade, eu não sei por que a gente tende sempre no pior. Isso é da carne, viu? Isso é natureza carnal. Aí eu falei assim, meu Deus, tem que avisar os seguranças. Primeira coisa, já vi um segurança, falei, olha, minha filha de vestido florido está perdida no shopping, sumiu, corre e fecha as portas. E eu já olhando assim, no meio da multidão, você pega aquele olho de águia, que você começa a ver em tudo quanto é lugar, mas você não vê nada, porque você está cego, você quer fazer as coisas do seu jeito. Quando eu percebi que não tinha o que fazer, quando eu percebi que as minhas forças já tinham acabado, não tinha mais o que eu fazer, a questão era só procurar, eu lembrei, não, nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus que cuida dos nossos. Nesse exato momento eu falei para a Natasha, calma, Senhor, protege nossa pequenininha. Na hora, irmãos, o segurança falou assim, é uma menina, está com roupa florida, está lá, nós estávamos tipo no cinema do Tamboré, e ela estava lá na C&C, lá na outra ponta. Gente, não dava para ela ir tão rápido para aquele lugar, mais rápido que a gente estava procurando. Está lá com segurança em tal lugar. Sabe, queridos, a gente precisa entender uma coisa. Acalma aí. Acalma. Ele está no controle. Tá? Tempestade faz parte da nossa vida. Não pense você, então, que não vai ter. Tá? Não pensa. Se você já entender isso, já de cara, a gente já vem com metade do sermão pregado. Porque é o que você precisa entender nessa noite. As tempestades existem. Então, quando ela vier, de vez você correr dela, você abraça ela.
Você pula no meio dela. Você quer me matar? Então vai, vamos ver se você pode. Cai no meio dela. Encara. Não foge. Amém? Então tá. Eu quero falar de 2 tempestades, então. A primeira tempestade que a gente tem, já que elas existem na nossa vida, a primeira é a tempestade que nós mesmos causamos, que nós atraímos para nós. Né? Então, o que significa tempestade? Perturbação atmosférica violenta, geralmente associada a chuva forte, a granizos, a vento, trovões, raios, enfim. Então, é importante notar que quando as tempestades da vida vêm, elas podem trazer consequências gravíssimas. Porque se você não estiver numa direção, você pode vir a naufrágio. Você vai morrer no meio dessa tempestade. Ok? E elas, uma outra coisa que a tempestade faz é que elas não escolhem quem atingir. Ela pega todo mundo. Então, não tem aqui o privilegiado que não vai passar pela tempestade. Não importa a classe social, se é rico, pobre, se é culto, não é culto, se é estudado, não é estudado. É para todos. Amém? Então, há 2 tempestades. A tempestade que nós mesmos atraímos. Então, eu quero usar o texto de Jonas, capítulo 1, verso 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Liga para mim aqui, por favor. Eu estou derretendo aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga assim: para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçou arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, existem tempestades, querido, que não é para você estar passando. Isso eu concordo. Existem tempestades que Deus não quis que elas acontecessem na tua vida. Não é vontade dele. Porque se as lutas e as tribulações, elas vêm para a gente ser provado e aprovado, existem umas que a gente não precisa criar, que nós já fomos aprovados, já passamos, aprendemos, não preciso voltar na lição. Mas o texto está dizendo aqui que existe a possibilidade, então, de nós atrairmos a tempestade. Então, aquelas pessoas que atraem tempestades, que Deus não quer que você passe, que não tem nada a ver com o Senhor, que não vem da parte dos céus, quais são? Primeira coisa que faz com que a gente atraia a tempestade para a nossa vida é quando nós fugimos da presença de Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu não fujo da presença de Deus. Não? Engraçado. É só dar uma coisa ruim no teu casamento. É só dar alguma coisa ruim na sua vida financeira. É só alguma coisa não dar certo hoje, no domingo, por exemplo. Você brigou, teve um momento de discussão. Você fala o quê? Ah, quer saber? Não vou mais para a igreja. Quantos já fizeram isso? Levanta a mão. Quantos sinceros tem aqui? Eu já fiz. Mas quando dava 5 minutos, eu ficava assim: não posso ficar, Deus. É o único lugar que eu posso ser transformado. O que tem a ver Deus com o teu problema? Com a coisa que não deu certo? Com a briga que aconteceu lá? Sabe, por que a gente tende a fugir disso? A fugir do único lugar onde uma palavra, onde algo pode acontecer e me levantar. Tá, pastor, eu não vou. Tá bom, então por que você desanimou nas orações, querido?
Por que você não ora mais como você orava antes? Por que você não acorda mais de madrugada? Qual é o motivo? Já sei. Talvez você ache que Deus não responde suas orações, né? Deus demora para responder. O que adianta orar, não é? Está vendo você fugindo da presença de Deus? Quando a gente foge da presença de Deus, pode ter certeza, querido, que você vai começar a entrar no meio de tempestades que não era para você estar vivendo. Tudo aquilo que no teu coração te faz fugir desse lugar, do lugar aonde Deus é exaltado, do lugar aonde é um lugar de secreto, um lugar de intimidade. Eu paro de orar, eu paro de jejuar, eu não tenho mais aquela vontade para ler a sua palavra, eu não tenho mais aquele fogo, eu estou só por Deus aqui nesse lugar aqui. Pastor, eu estou carregado. Os crentes que falam isso para mim, eu olho assim para ele e falo assim: está carregado, filho? Você está trazendo problema para você mesmo. Você está fugindo do melhor lugar, do único lugar que tem vida. Sabe, quando eu me converti, antes de eu me converter, eu fui um monte de lugar procurar vida. Eu fui em relacionamentos, eu fui trabalhar, eu fui ganhar dinheiro, eu fui ser bonzinho, eu fui ser ruim, eu fui ser ladrão, eu fui usar droga, eu fui em tudo quanto é lugar. Mas o único lugar que realmente transformou a minha vida foi esse aqui onde você está sentado hoje. O único lugar que entendeu que tocou no meu coração e que mudou meu ser, foi onde você está, ouvindo a palavra, no lugar da presença. E isso é o que tem me sustentado. Pastor, mas você nunca teve vontade? Querido, eu não dou lugar para isso no meu coração. Eu não brinco com isso. Vontade aparece, às vezes. Quer saber? Não. Você não tem lugar aqui dentro de mim. E quando a gente é radical nisso, a gente abraça a tempestade. Vamos para a tempestade. É melhor com Deus na tempestade do que sem Deus e tempestade também. Está entendendo? Vamos lá. Então, quando fugimos da presença de Deus, nós atraímos a tempestade. É quando nós tomamos uma direção contrária. Talvez você não foge daqui, mas quantas vezes você tem ouvido coisas aqui, mas as direções são contrárias àquilo que você está vivendo? Quando nós fugimos, quando andamos numa direção, Deus está falando para você, vai para um lugar e você escolhe ir para outro lugar, você está tomando uma direção contrária. Sabe, a pastora, ela falou domingo passado, que para a gente ser liberto de um sentimento de mentira, a gente precisava ter o conhecimento de uma verdade, certo? A palavra de Deus é verdade, amém? Absoluta, e a gente não questiona isso. Mas a pergunta é, você consegue identificar as mentiras dentro de você? Porque o que ela falou assim, então descubra a mentira, isso aqui não está certo na minha vida, isso aqui está errado na minha vida, eu tiro então isso da minha vida para que a verdade venha. E a verdade é essa, eu tenho que andar por isso. Ok? Então me fala, se você consegue, como é que você faz o processo? Eu reconheço uma mentira e permito uma verdade. Então, alguém aqui reconheceu alguma mentira na sua vida? Você consegue ver uma mentira na sua vida e ter uma verdade sendo pregada? Se sim, levanta a mão. Eu quero que dê um exemplo, então. Perdão. Essa é a mentira. Ele está falando que a mentira dele, que ele vai ver as coisas saindo fora do controle, e nisso estava no coração dele, e agora tudo vai dar errado. Mas agora está entrando na verdade. Qual que é a verdade? Muito bem. Isso é muito bonito, não é verdade o que ele falou? Certo? Quantos mais acreditam no que ele está dizendo aqui? Que eu enxergo as coisas, acho que vai dar errado, mas agora eu estou acreditando na verdade, e a verdade está dizendo que tudo vai dar certo. Quantos querem? Levanta a mão.
Ótimo, glória a Deus. Só que tem um problema aqui, querido, o relativismo. Sabe por quê? É fácil quando são opostos, bem claros para nós. Ah, tudo dando errado. Cara, tá tudo dando errado. O que eu tenho agora é acreditar no que vai dar certo. Só tenho isso. Porque o errado já está aqui na minha mão, já estou vendo, já está dando errado. Já está no meio do errado, né? Amém, glória a Deus. Mas então, o que me resta? Pastor, tudo está destruído, não tenho dinheiro para nada, não tenho esperança de emprego novo, meu marido foi embora, a desgraça da doença, está tudo uma desgraça. E aí você vem na igreja, aí o pastor pega e fala assim, olha, fica tranquilo que Deus está no meio da tempestade. O que você tem, querido? Você não tem outra coisa para você se apoiar. Você fala, aleluia, Deus está na tempestade. Obrigado, Jesus. Se abraça. Beleza? Mas será que isso mudou o processo? Será que isso, só porque você falou, eu acredito? Ei, o problema é o relativismo no dia a dia nosso. Quer ver? Eu vou mostrar uma forma mais clara para você entender. Sabe? Quando alguém peca contra você, quando alguém falha contra você, o que você tem que fazer? O que a Bíblia nos ensina a fazer? Perdoar? Amém? Tudo bem? Certo? Tá. E é questionável isso? Tem que perdoar ou não, Thaís? Sim? Tá, tudo bem, você entende isso, né? Então, você tem uma verdade dentro de você. Você tem essa verdade dentro de você. Que quando alguém falhar com você, você tem que perdoar. Ótimo, glória a Deus. E eu acredito que todos nós temos isso. Agora presta atenção. Qual é a condição que você faz? Não, eu vou melhorar, eu acho que vocês não entenderam. Eu sei que quando alguém falhar comigo, eu tenho a verdade que preciso perdoar. Porém o meu coração está dizendo assim, ó. Calma aí, mas não é bem assim. Eu tenho que perdoar, mas vamos perdoar devagar. A pessoa primeiro, ela precisa do quê? Se arrepender, né? Ela tem que pedir desculpa, né? Se eu vou perdoar a pessoa, se ela não pedir desculpa, eu vou perdoar. Qual é a condição do perdão, querido? 70 vezes 7, quanto mais pecar contra você, perdoa. Mas você vê o relativismo dentro do teu coração? Você vê assim, ó, tudo bem, eu sei que eu tenho que perdoar, porém, tem algumas coisas que não é tão fácil. Então tem mentira dentro da gente. Tem mentira dentro de nós. Enquanto essa mentira não sair, a verdade não reina. Sabe, Deus não vai dividir as coisas. Ele não vai dividir espaço com mentira. Ou no teu coração reina a verdade, ou o que está acontecendo aí é uma mentira total. Não tem meia verdade. Então perdão é perdão, princípio é princípio. E tudo que a gente toma contrário a essa verdade, nós atraímos tempestades para dentro de nós. Nós atraímos tempestades para a nossa vida. Nós atraímos problemas que não deveríamos estar passando. Eu só trouxe um princípio, querido, aqui. Por isso há uma necessidade de você se aprofundar e ver de verdade em teu coração as mentiras que estão aí querendo enganar você em relação à palavra. Porque o nosso Deus é que cuida da gente. O nosso Deus é que nos abençoa com toda sorte de bênção, que protege a gente, que sara o nosso coração, que fortalece a nossa vida. Mas quando a gente começa a falar e conversar, se eu parar para bater um papo com você, nós não vamos enxergar isso. Nós só vamos enxergar desgraça, nós vamos enxergar pobreza, doença, só coisa ruim. Por quê, amado? Porque tem um relativismo dentro de nós. A gente está, sabe, a gente brinca com um pouquinho do mundo, com um pouquinho de Deus, com um pouquinho do mundo, com um pouquinho de Deus. Então a gente vai dividindo. Por exemplo, amor. Né? Vamos falar de amor. Nós temos que amar os filhos, ok? Amém? E aí, você ama teu filho de tal maneira, de tanto, que você dá total liberdade para ele, não põe regras. Por exemplo, comer um doce antes da hora do almoço, sei lá, qualquer regra que você inventa. Quantas vezes você quebrou a regra por causa do rostinho bonito do teu filho? Hã? E aí você vem falar para mim que você ama. Você não ama não, você está ensinando ele a ser errado. Você está ensinando a dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, com a autoridade que você tem sobre a tua vida, você sempre pode fazer um jeitinho para mudar a opinião dela. Aí a pessoa vai crescer, vai se relacionar com Deus, ela vai falar assim, Deus é que nem meu pai, eu só fazer um charminho, ele muda de ideia. Deus não muda de ideia. O que é certo, o que é errado, é errado.
Amor no Senhor é repreendido. Aí, seu filho faz um monte de besteira, volta para tua casa, faz um monte de besteira, faz para outra casa. Aí você fala assim, ai, mas o que eu vou fazer com ele? Ele vai para a rua, tadinho. Querido, ele está traindo tempestade. Enquanto você fizer todos os favores dele, meu amado, ele nunca vai crescer. Enquanto você passar a mão na cabeça dos seus filhos, eles nunca vão crescer. Eles nunca vão entender os limites da vida. Faz sentido? Sua filha casou. Brigou com o marido, meia-noite está batendo na porta da sua casa. Mãe, brigamos, que não sei o que. O que você faz? Tem, filha, tadinha, que malvado que ele é, né? Volta para lá e resolve, teu marido. Quer que eu vou com você? Nós vamos junto lá para conversar. Mas aqui você não vai ficar, não. Ah, eu sei que tem uns pais aqui assim. Ah, eu não vou fazer isso, não. Se Deus permite a tempestade na tua vida, querida, é porque Ele entende que as dificuldades ensinam a gente, amém? É amor. Bom, atraímos a tempestade, e quando você está na tempestade, você perde o senso da progressividade. O que é isso? Sabe, a nossa vida com Deus é crescimento constante. A todo momento nós estamos crescendo. Quando as tempestades que não são para você viver, elas fazem você cair. É onde diminui a oração, é onde diminui a fé, é onde começa a diminuir aquele fogo que você tem por Jesus. Então, de vez em você crescer, você cai. Sabe, desde quando você começou, meu amado, sua caminhada? Dá uma olhada, faz uma linha reta assim e começa a ver os níveis de crescimento teu. Talvez parecia que você era um foguete. De repente alguém disse não para você. O que acontece? De repente as situações, a tempestade apareceu. Por quê? Sabe por quê? Porque você está fugindo da presença de Deus. Você está atraindo tempestades para você. Não é assim que acontece, João? Está lá que nem um foguete. Sou de Deus. De repente o pastor fala o que para você? Nem olha para você, né? Aí não quero mais saber do pastor. Aí, ó. Uma outra coisa que a gente perde no meio dessas tempestades que não são de Deus, que nós atraímos para nós, é a submissão, querido. Obedecer aqui, nem a pau. A gente não se submete mais à palavra, a gente começa a andar pela nossa maneira de enxergar as coisas. Agora, de verdade, por que isso? Por que diante das lutas e das dificuldades e das tempestades que nós atraímos na vida para nós, de vez de nos fazer impulsionar e crescer, por que a gente cai? Por que a gente entra em decadência? Por quê? Só tem uma resposta. Porque a gente não conhece o verdadeiro amor de Deus. Dentro de nós há uma mentira. Sabe qual a mentira? Deus falha. Deus abandona os seus. É muito pesado servir a Deus. Viu, Isaac? É ou não é? Não tem isso no nosso coração? Porque se não tem isso no teu coração, querido, então me dá um motivo por que desanimar. Se o problema não está em realmente conhecer quem é Deus, o que é? Se o que te desanima, a palavra certa é isso: Deus, o Senhor me abandonou. Deus, o Senhor não ouve a minha oração. Deus, o Senhor ama tal fulano, mas o Senhor não me ama. Então, o problema está na forma que a gente está olhando para Deus. E sabe como que você está olhando para Deus? Com a tua carne. Porque a tua carne é assim. Mas se você olhar no Espírito, querido, você vai ver que nada te desabona diante dele. Por ele e para ele são todas as coisas, não é? Não parece um Deus egoísta?
Não balança a cabeça sem ouvir o que você está falando. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Isso não parece egoísmo? De verdade, meu amado, quem pensa na carne vai enxergar isso como egoísmo. Porque tudo é para ele, nada é para mim. Tudo que eu faço tem que ser para Deus. Tudo que eu faço tem que ser para agradar a Deus. Nada para mim. O problema é que você não conhece Deus. Porque se você conhecesse Ele, você ia entender que tudo que Ele fez foi por você. E se Ele fez tudo por você, se tudo que é para Ele, a tua felicidade é para Ele. A tua alegria é para Ele. A tua saúde é para Ele. A tua prosperidade é para Ele. Eu começo agora a abrir meu coração e falar, uau! Então quer dizer que eu me dar bem na vida, eu ser um abençoado, as coisas darem certo para mim, eu passar pelas tempestades, eu ser um vitorioso no meio das dificuldades. É vontade dEle, é para Ele, é para que o nome dEle seja glorificado. Aí você começa a parar de olhar para essas coisas com olhos carnais e começa a olhar com olhos espirituais. Então, duas verdades. A vontade de Deus em nossa vida sempre nos levará a um crescimento. Então, quando você pensa assim, qual é a vontade de Deus para mim? Me fazer crescer, me fazer prosperar, me fazer ter saúde, me fazer ser um exemplo, ter uma família. Essa é a vontade. E aí você olha para as circunstâncias. Aí está lá a tempestade, a luta, a dificuldade. E aí você fala assim, isso está me fazendo sofrer, eu não quero mais isso, eu vou abandonar o negócio de ser crente. Então você, de novo, não está entendendo quem é Deus. Mas se você olha para isso, não interessa. Isso vai me fazer crescer, porque a vontade de Deus para a minha vida é fazer eu crescer. A vontade de Deus é fazer eu prosperar. A vontade de Deus é fazer eu ir para frente. Então eu vou aceitar essa situação, vou parar de reclamar, vou tomar um posicionamento diferente. Faz sentido? Outra vontade de Deus para nós. Uma das coisas que você precisa entender para andar nessa vontade é perseverança. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz assim, porque necessitais de perseverança, de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Então tudo na nossa vida, tudo está trazendo crescimento desde que nós entendemos que queremos estar na vontade de Deus. Amém? Concluímos isso. Então a tempestade, ela veio também por causa da desobediência. Jonas 1, verso 4. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Sabe, o problema é que quando nós causamos a tempestade, porque Jonas foi ao contrário, ele desobedeceu. Deus mandou ele para um lado, ele foi para outro. O que aconteceu? Deus mandou o quê? Fala todo mundo, Deus mandou o quê? Muito bem, acorda aí, povo abençoado. Deus mandou a tempestade, amém? Só que o problema é o seguinte, você está tão cego diante dessas tempestades que nós causamos, que ela não traz só problema para você. Ela traz para todos aqueles que estão no barco, querido. Quer ver? Você brigou com o teu marido, amém? Aí chega um vizinho, chega um parente, chega um filho, o que você faz? Você trata com amor? Você descarrega nele. Quem mandou chegar agora? Não é? Ou você vai trabalhar de que jeito? Todo mundo no teu serviço tem culpa da sua desgraça. Não é? Ou melhor, você arrumou um problema no serviço. Chegou em casa, quem é o culpado? A esposa. Ela não está nem sabendo de nada, coitadinha. Se não é a esposa, é os filhos. Olha, não me enche o saco não, que o meu dia foi terrível. Não é? Quem já fez isso? Pelo amor de Deus. Não fala não. Eu já fiz. Verso 5. Então temeram os marinheiros e clamavam com o seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou-se e dormia um sono profundo. Então, além de todo mundo que está ao seu redor sofrer com você quando você atrai, quando você desobedece a Deus, querido, sabe? É muito louco isso.
Você entra num coração de desobedecer a Deus, você entra num coração de andar pelas suas próprias vontades, que todo mundo ao redor de você começa a sofrer. E não só as pessoas agora, tudo que é sustento na sua vida começa a padecer. Sabe por quê? Os caras começaram a jogar os mantimentos no mar. Sabe, de verdade, meu amado, quer ver as tempestades que estão trazendo na sua vida? Como é que está seu sustento? É só misericórdia? É só água com cuscuz? Hã? Porque, de novo, a progressividade é espiritual, é financeira, é familiar, sabe? É relacionamental, é ministerial, tudo um progresso. Agora olha para a tua vida, meu amado. Se as tempestades que estão na tua vida estão tirando o teu sustento, estão tirando o teu progresso, é porque essas tempestades nunca foram de Deus, é todas feitas por fruto da sua desobediência, de você tomar uma posição contrária à vontade de Deus. Fala, é forte, hein, pastor? Então para de culpar Deus. Para de culpar todos ao seu redor. Você teve uma escolha. Você não escolheu? Não escolheu o errado? Pastor, mas parecia... Querido, de verdade. Deus não deixa ninguém ser enganado, amém? Você toma as decisões pela sua própria vontade. Sim ou não? Fala a verdade. Fala para mim, você foi enganado naquele negócio? Você foi enganado no relacionamento? Você foi enganado? Não. Você sabia que podia. Você quis arriscar. E de verdade, nós não andamos para arriscar, nós andamos em coisas certas. O que é arriscado, o que é duvidoso, não é para nós, não. O nosso Deus não é um Deus de dúvidas. Ele é claro. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então, além de você sofrer prejuízo naquilo que é seu sustento, as pessoas que atraem as tempestades, sabe por que elas não conseguem ver mais solução? Porque ela fala, eu fiz tudo isso de errado. O cara estava no meio da tempestade, e o texto diz que ele desceu no lugar mais escondidinho lá, e foi dormir. Foi dormir, meu amado. Quantos de nós estamos dormindo? Sabe, é assim mesmo. Minha vida é assim. Quantos o diabo já conformou na tua vida que é assim mesmo? Que você nasceu numa família pobre, vai ser pobre o resto da vida, que você tem esse problema mesmo, você é raivoso, você é um problemático, você é um lunático, e vai ser pro resto da vida, que relacionamento, emprego, vida financeira. Ei, quantos estão dormindo? Tipo, eu não vou fazer nada. Deixa afundar, deixa a casa cair. Você consegue se ver nisso? Você consegue ver áreas na sua vida que você fez isso? Você está dormindo, você deixou abandonar, você deixou a casa cair, você largou de lado. O Senhor quer te despertar nessa noite. Uma verdade, querido, é o seguinte. Isso talvez pode machucar teu coração, isso talvez falar, ai pastor, o senhor veio falar essas coisas para mim, isso aí pode ter uma dureza dentro do teu coração, e eu entendo, eu compreendo. Porque realmente você está mais preocupado com que a mensagem que eu estou falando com você, como eu direcionando algo, do que o Espírito está dizendo com você. Porque se você estivesse olhando para o que o Espírito está falando, você estava falando, Espírito Santo, é comigo isso. Porque para sair da tempestade, querida, a única coisa que vai te tirar dessa tempestade, tirar desse lugar, é reconhecer que o erro está em você. É reconhecer que você tomou posições diferentes. É parar de culpar as pessoas ao seu redor. É parar de culpar a vida ao seu redor. É parar de dizer que, por exemplo, agora a política ficou difícil, né? Todo mundo está mais complicado, que não sei o quê. Ei, a política não impera sobre nós. Quem impera sobre nós é Jesus. Está entendendo? Tem a doença vindo. Ei, a doença não tem domínio sobre nós. Quem domina sobre nós é o Senhor. Não são sentimentos que dominam a nossa vida. É o Espírito de Deus que nos conduz.
Nós não andamos por emoções. Ai, acordei triste, hoje eu vou ser triste meu dia. Ei, não é assim. Posso ouvir um amém? Se posiciona. Olha aqui, verso 12. Jonas disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, meu amado, o que você tem que entender nessa noite? Não resista à vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando Deus está falando não é que Ele é o chato, é que Ele está cuidando de você. Quando as coisas não estão dando certo, você tem que falar assim: espera aí, deixa eu ouvir, senão eu vou tomar um caminho contrário à vontade dEle. E se eu tomo esse caminho contrário, eu vou atrair as tempestades. E sabe o que vai acontecer? Nas tempestades, enquanto você não reconhecer que a culpa é sua, elas vão trazer o naufrágio, ao ponto de você perder a fé, querido, ao ponto de você perder a crença em Jesus. E você não precisa chegar nisso. O que você precisa só é dizer: a culpa é minha. E sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer agora, trazer a provisão para você voltar no propósito. Porque quando a gente é lançado ao mar, de novo, Jonas não queria ir porque uma tempestade, uma direção de Deus estava se formando sobre a vida dele. Deus queria levar ele para um propósito, para uma vontade, e ele escolheu um caminho contrário. E esse caminho contrário trouxe todos esses problemas, e tudo isso começou a acontecer no coração dele. Quando ele entende então que o problema está nele, ele se lança de novo na tempestade. Ele tem que encarar a tempestade. Uma coisa você vai precisar entender, amado: para a tempestade parar na tua vida, você tem que encarar ela. Entra nela, mas entra nela com o Senhor. Porque aí o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Algumas pessoas, em outros motivos, podem ver um grande peixe engolindo Jonas como algo horrível. Mas eu vejo como uma provisão de Deus no meio da tempestade. Uma forma de Deus falar assim: agora nós vamos tratar você. Você vai entrar num lugar, vai para as profundezas, mas eu vou estar com você ali. Faz sentido? O seu Jorge me deu uma dica para eu pregar outra parte desse sermão semana que vem. Sabe o que impede a gente de encarar as tempestades? É o orgulho do nosso coração. Eu sou tão orgulhoso que eu prefiro morrer aqui, ficar dormindo. Só que tem uma outra tempestade. E essa tempestade a gente vive porque seguimos a Jesus. E eu vou pregar essa semana que vem. Tá tarde. 8h40.